Oi, boa noite, igreja. Graça e paz. A força do hábito, na realidade, né? Já estava pegando o microfone ali, a gente está se acostumando ainda com o microfone auricular, mas é, é muito bom estar na casa do Senhor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você lembra que hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, vamos tomar uma ceia, é um momento de comunhão maravilhoso, não é verdade? Hoje é um culto especial, hoje é uma noite especial, hoje nós queremos compartilhar uma palavra da parte de Deus. 2 domingos atrás nós falamos um pouco sobre ser apaixonados por Deus, né? Falamos sobre algumas características da pessoa que é apaixonada por Deus. Falamos sobre a pessoa que é apaixonada por Deus, ela não tem pressa de sair da presença do Senhor. Falamos sobre que a paixão ela se transforma numa excelente amizade, né? Falamos também aqui sobre a pessoa que é apaixonada por alguém também se apaixona pelos seus filhos, né? Falamos aqui também sobre a pessoa que é apaixonada por Deus não abre mão da sua presença e por aí fomos, né? Falamos sobre a última característica que falamos no domingo retrasado foi sobre a pessoa que é apaixonada por Deus torna-se insaciável pela sua presença, está sempre querendo um pouco mais. E domingo passado, continuando essa mensagem, falamos, né, sobre a pessoa de Jesus, né? Porque antes nós vínhamos falando do relacionamento de Moisés com Deus, mas hoje nós vivemos na graça, nosso relacionamento é com Cristo, e Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Falamos também sobre Jesus falando aqui, né, que existe um preço a ser pago para nós termos este relacionamento, sermos apaixonados por Ele. Existe um preço a ser pago. Ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, nós entendemos que a vontade de Deus para a nossa vida, né, é que nós vivamos num relacionamento intenso com Ele. Deus, Ele é um Deus de intensidade. Tudo que diz respeito a Deus, você vai ver grandeza, você vai ver prosperidade, você vai ver generosidade, você vai ver intensidade. Tudo que diz respeito a Deus é tudo muito grande, não é verdade? E o Senhor quer que nós nos envolvamos com Ele dentro de uma certa intensidade, mas para isso há um preço a ser pago. Eu quero que você abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos falar um pouco hoje, nessa questão do relacionamento com Deus, sobre a perfeita, agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos, na realidade, o tema dessa mensagem hoje, né, é uma continuidade, querendo ou não, é uma continuidade de ser apaixonado por Deus, mas dentro da perfeita vontade de Deus. Dentro da perfeita vontade de Deus. Então, abra a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12. Eu quero ler a princípio, eu quero ler o versículo 1 e 2. Tá? Depois a gente lê na sequência para que a gente possa ganhar tempo. Tá? Vamos ler o versículo 1 e 2. Eu quero ler aqui eu vou ler. Vamos ler na Você colocou NVI? Que bom. Ai, que legal. Que legal. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Diga assim: eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita mais uma vez, mas fale assim com convicção. Diga assim: eu quero e vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você, estudando a Bíblia, você vai ver que existe a vontade permissiva de Deus. Existem muitas coisas que Deus permite na nossa vida. Permite que nós passamos algumas coisas na nossa vida. Mas essa é a vontade permissiva. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, senão a gente vai ter que ir a fundo sobre isso. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida, até porque a gente demora a discernir a perfeita vontade de Deus. Demora a discernir o caminho perfeito de Deus. Pelo contrário, às vezes a gente anda por caminhos que não são o caminho de Deus. A gente, na maioria das vezes, anda desalinhado com Deus. Na maioria das vezes, a gente não faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Até porque se a gente não faz, talvez seja porque a gente não ouviu a Deus. Pior ainda, quando a gente ouve, diz que ouve a vontade de Deus, mas não faz a vontade dele. É pior ainda, né? E quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente faz a nossa vontade, a gente tem uma consequência. É ou não é? A gente tem uma consequência, tem um peso isso aí. E aí a gente passa pela vontade permissiva de Deus. Deus permite que a gente chegue até um ponto onde a gente tem que parar, chorar, gemer, refletir, orar, buscar, clamar, gritar. E aí, quem sabe, entrar na perfeita vontade dele. Não é verdade? Amados, desde a oração do Pai Nosso até o Getsemane, a gente vai ver Jesus ensinando sobre a vontade do Pai. Sobre fazer a vontade do Pai. A gente, de uma forma geral, é muito egoísta. E isso a gente já traz dentro de uma natureza pecaminosa. As crianças já nascem egoístas. Você olha duas criancinhas que mal sabem falar e você dá o brinquedo para uma delas. Ela já cata aquele brinquedo e a outra criancinha já quer brincar também. E ela diz não, porque é meu e não é meu. E já começa aquela briga e tudo. E quando a Bíblia fala que nós precisamos ter tudo em comum, não é verdade? Nós precisamos partilhar as coisas que Deus tem nos dado. Mas desde criança a gente já se torna egoísta. A gente já é egoísta. Então, aqui Paulo fala sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, por que boa? Porque ela nos coloca dentro do propósito que Deus tem para a nossa vida. Quem é aqui que Deus tem um propósito para a sua vida? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus tem um propósito para a sua vida. Boa porque Ele nos mostra a direção que devemos seguir, como falamos domingo passado. Eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho.
Então ele nos mostra a direção, por isso a vontade de Deus é boa, porque ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Ele nos mostra o seu propósito para a nossa vida. Agradável por quê? Porque ela nos traz paz no coração, independente das circunstâncias as quais nós estamos passando. A vontade de Deus nos traz paz no coração. A perfeita vontade de Deus também, além de paz no coração, a agradável vontade de Deus, ela acaba com toda dúvida e ansiedade. Quem costuma ter muita dúvida sobre aquilo que você tem para o amanhã, sobre aquilo que você vai fazer, né? Sobre aquilo que Deus tem para a tua vida? Será que isso é de Deus mesmo para mim? Quantas pessoas aqui normalmente, quando vai buscar a vontade de Deus, você começa a orar, começa a falar com Deus, mas aí de repente vem algo que você diz assim: será que é de Deus? Será que é isso mesmo? Vamos buscar mais. É ou não é? A gente começa a ter aquela dúvida no nosso coração. E muitas vezes essa dúvida já gera uma certa ansiedade. É verdade ou não é? A agradável vontade de Deus acaba com essa dúvida, acaba com essa ansiedade, né? E a perfeita vontade de Deus, porque ela nos garante a vitória. A perfeita vontade de Deus nos garante a vitória. Amém? A perfeita vontade de Deus nos surpreende com um resultado melhor e maior do que aquele que nós esperávamos. Aí você diz assim: puxa, eu estava orando, estava pedindo algo para Deus, mas veio melhor e maior ainda. Né, Giovana? A gente pede as coisas para Deus e vem melhor e maior ainda, né? Do que a gente queria, né, Giovana? Porque é perfeito. Diga assim: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para que a vontade, para que a gente experimente essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário o quê? A palavra de Deus fala aqui, no versículo 2 de Romanos: não se amoldem, amados, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que a gente possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade, é necessário que a gente não se amolde, não deixe a nossa vida ser formatada segundo os padrões do mundo. A palavra de Deus nos ensina que nós não somos deste mundo. Então, se nós não somos deste mundo, não podemos viver segundo os padrões deste mundo. Pergunta para essa pessoa: você por um acaso é um ser celestial ou é um terráqueo? Biblicamente falando, nós não somos um terráqueo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos santos, amém? Nós somos santos, homens e mulheres de Deus. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Isso é, quem vive segundo o padrão deste mundo, está vivo para o mundo, mas está morto para Deus. Quem vive aos padrões deste mundo, para este mundo você está vivo, mas para Deus você está morto. A palavra de Deus diz assim, porque todos morreram e destituídos estão da glória de Deus.
Por quê? Pela entrada do pecado, entrou morte em todos. Mas, por o justo, aleluia, Senhor Jesus, por intermédio dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por intermédio da vida, nós temos vida com ele, aleluia. Cristo, amados, é a nossa referência. Nós não devemos nos formatar com este mundo. Nós não devemos nos amoldar a este mundo. Às vezes a gente está olhando lá o que é de tendência, moda. Amados, nem toda tendência e moda serve para os cristãos. Ah, porque está na moda. E aí? E a moda do céu, você não vai aderir? Ah, porque é uma tendência. Amado, essa tendência pode te levar à morrência. Nem existe essa palavra morrência, tá? Mas tô querendo só, como é que a gente fala? Rimar. Tá? Então cuidado com o que o mundo está ditando, as regras que o mundo está ditando, cuidado. Quem dita as regras para nós que somos seres celestiais é o Espírito Santo de Deus. Quem é cristão aqui? Mas o que é ser cristão? Cristão é ter Cristo como referência. Simples assim. A gente pode falar aqui várias, né? Várias definições sobre ser cristão. Mas ser cristão é você ter o padrão de Cristo. É ser definido por aquilo que Cristo diz que você é, e não por aquilo que o mundo quer que você seja. Qual é a principal característica de Cristo? Quem é cristão aqui? Qual é a principal característica de Cristo? Como podemos definir Cristo em uma palavra só? Ele é santo. Diga, ele é santo. Agora, se Cristo é santo, tem alguma coisa no mundo que a gente pode pegar de exemplo para nós, para nos parecermos mais com Cristo? Tem? Tem alguma coisa que o mundo possa nos oferecer para que a gente possa nos santificar cada vez mais? Tem. Então, não se amoldem ao padrão deste mundo. A palavra de Deus vai dizer: sejam santos como o Pai, vosso Pai Celestial é santo. Imagina, Pedrão era o discípulo mais carnal de Jesus. Mais impetuoso, mais... E de repente, ele vai dizer na primeira carta dele, né? Versículo 15 e 16: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem. Em tudo o que vocês fizerem. Se vocês estiverem em casa se relacionando com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, sejam santos. Se vocês estão no trabalho, servindo a uma empresa, ou servindo aos seus chefes, aos seus funcionários ali naquela empresa, sejam santos. Se você está na igreja,
servindo ao Senhor ali, sirvam como verdadeiros santos. Tem tradução que diz assim, sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus vai dizer, sem santidade ninguém verá o... Olhando para o mundo, a gente vai ver o Senhor? Tendo o mundo como parâmetro, a gente vai ver o Senhor? Tendo o mundo, a moda, a tendência mundana, a gente vai ver o Senhor? Não. Então não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que nós temos que fazer? Imitar Cristo. Imitar Cristo. Amado, tem texto na Bíblia que eu acho forte demais. Só responda para você mesmo. É ou não é? Paulo disse, sejam meus imitadores. Paulo, às vezes a gente diz, mas é Jesus, mas era Jesus, mas era Jesus. Mas é Pedro, é Paulo, é João nos ensinando, amados. Homens fracos, falhos e pecadores como nós. Dizendo, se nós podemos nos santificar, se nós podemos melhorar cada dia, vocês também podem. Amém? Quantos querem ser apaixonados por Deus? Haja como Ele age. O mundo, exatamente. A gente já ouviu muito isso, né? Lá fora, né, Pastor Clóvis? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Talvez você já ouviu isso dos teus pais, lá atrás, é ou não é? Acho que você citou isso na escola bíblica, né? Gente, por falar, tem que pegar um gancho, né? Gente, Pastor Pedro está aqui, rapaz do céu. Você precisa vir nessa escola bíblica. A escola bíblica é boa, não é? Amém? Rapaz, tá bom demais da conta, não tá, Pastor Pedro? Tá boa demais da conta, né? Sem contar que agora vai ser o principal critério para quem quer crescer ministerialmente na igreja, né? Um dos principais critérios para quem quer crescer aqui dentro da igreja. Mas enfim, amados, torne-se imitadores da pessoa mais santa que você já viu. Uma vez alguém me disse assim, pastor, na época do MDA, lembra? A época do modelo discipulado apostólico e tal. Aí a gente, vira e mexe, falava muito sobre o pastor Eibe Uber. Quem conhece o pastor Eibe Uber aqui? Quem não conhece o pastor Eibe Uber? Talvez você, depois do tempo do MDA, né? Que nós transitamos por esse momento também. E aí a gente falava muito sobre o pastor Eibe. Aí chega uma pessoa para mim e diz assim, quem é esse tal Eibe que vocês tanto falam? Eu falei, olha, deixa eu te explicar assim, a pessoa do pastor Eibe. Eu falei, você sabe Jesus? Ele, sim, Jesus, sei. Eu falei, então, eu já tentei tanto imitar Jesus e eu tenho tanta dificuldade por causa da minha limitação, da minha fraqueza, dos meus pecados, que eu estou tentando agora, digamos assim, dar um tiro mais curto para depois eu chegar em Jesus. Eu estou tentando imitar o pastor Eibe, que é uma das pessoas mais parecidas com Jesus que eu já vi na face da terra.
O pastor Eibe, como todos nós, ele também tem suas falhas, ele tem suas fraquezas. Mas às vezes, se ele está no momento de estresse e ele fala alguma coisa, não é nem com a esposa dele, ele fala alguma coisa ali que ele de repente vê que a esposa dele ficou chateada com o tom de voz dele. Não porque ele xingou, porque isso ele não xinga, ele não faz isso. Mas ele falou de alguma forma que o tom dele saiu, como é, Gabriel? Uma oitava acima, né? Saiu uma oitava acima o tom de voz dele, né? Aí ele, na hora, ele diz assim: ô meu amor, me perdoa, na hora, porque eu não me expressei com você da maneira que você merece. Você está perto do teu marido, você diz, igualzinho você, abençoado, ou igualzinho você. Eu faço isso, mano. Faço, né? Tenho procurado fazer isso. Mas se você não fizer na hora, amados, o que acontece, hein? Vai amontoando. É ou não é? Gente, está tão gostoso a atmosfera aqui. E estão dizendo que o meu tempo está acabando. Oh, Jesus, deixa eu correr então. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que a gente se transforme pela renovação da nossa mente, amado, como eu falei agora, né? No deserto, 600 mil homens morreram, porque não mudaram a sua mentalidade. Por causa de mudança de mentalidade, mais de 600 mil homens morreram. Homens que se chamavam povo de Deus. Povo escolhido do Senhor. Povo que tinha a promessa de Deus. Mais de 600 mil homens que estavam escravizados desde os seus antepassados por 400 anos no deserto. Agora Deus tira eles da escravidão, tira eles do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles, porque eles se recusam a mudar a mentalidade deles. Amados, eu vou correr porque eu estou com pouco tempo. Já me levantaram a placa ali, mas gente, poxa vida, entenda isso. Eu queria que você anotasse em algum lugar no bloco. Todo mundo aqui tem celular, amados. Eu tenho falado tanto sobre isso. Eu tenho ensinado tanto sobre isso. Não vinha para a igreja sem um bloco de anotação, sem uma... Sabe, porque depois você vai embora, você vai... 5 minutos depois do culto, você não lembra mais a mensagem. Anota para Deus. Anota aí para você pedir para Deus, para que Ele te ajude a mudar a tua mentalidade, lá do tempo que você era escravo no mundo. Amém? Olha só, vamos ler agora aqui o versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Amados, parece que aqui Paulo ele dá uma mudada de assunto, mas não. Isso aqui tem tudo a ver com a perfeita vontade de Deus, para que você possa experimentar a vontade de Deus. Sabe, ele diz assim, olha, você não deve ter um conceito, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que aquilo que você deve ter. Mas precisamos ter um conceito equilibrado. O que isso aqui está falando, amados? A palavra de Deus está nos ensinando que nós não devemos buscar ser nem melhor e nem pior do que ninguém. Mas um conceito equilibrado
para viver segundo os padrões do céu, é um conceito de simplicidade e humildade. Diga assim: o conceito equilibrado, segundo os padrões do céu, é um conceito de simplicidade e humildade. Quando os judeus viram Jesus, eles não aceitaram aquele Jesus, porque o conceito deles, daquele que viria a resgatar o seu povo, seria um conceito de um grande guerreiro de um grande rei com uma espada embanhada, com carruagens, cavalos e exército e tudo mais. Alguém que nascesse num palácio. Mas se você olhar para Cristo, que é a nossa referência, o conceito que a gente deve ter é de simplicidade e humildade. E amados, a gente está sempre procurando, buscar ser melhor do que as pessoas. Se você procurar melhorar a si mesmo, no sentido de se santificar, de procurar buscar mais a Deus, de procurar ser mais parecido com o Senhor, com certeza você não vai parecer melhor do que ninguém. Você vai parecer servo de todos. Quanto mais a gente se santifica em Cristo, mais simples e humilde a gente se torna. Quanto mais a gente se santifica, a gente pensa mais no próximo e menos em nós mesmos. Abra lá em Filipenses, eu sempre gosto de ler Filipenses 2. Abra lá, eu sempre gosto de ler essa passagem, amado. É uma passagem, é passagem de referência sobre a questão de humildade. Eu quero ler primeiro aqui, é o versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. O 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quarto ponto aqui, rapidinho para correr, para terminar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que a gente entenda que somos o corpo de Cristo e como corpo de Cristo precisamos representá-lo com excelência. Olha a continuidade desse versículo, agora volte para lá de novo. Para Romanos 12, olha aqui a partir do 4, eu vou ler do 4 ao 8 aqui, já finalizando esses versículos que nós vamos ler aqui. Assim como cada um de vocês, assim como cada um de nós, tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, e esse profetizar aqui, amados, é algo como pregar a palavra de Deus, falar com inspiração em Deus. Não só pregar aqui no púlpito, mas falar inspirado por Deus. Transmitir a palavra de Deus. Se alguém foi dado o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Amado, tem o dom de servir. Olha aqui. Aqui a gente diz assim: eu quero servir em alguma área aqui na igreja, amém? Todos nós aqui, essa igreja é uma igreja, que ela dá oportunidade para as pessoas servirem, e a gente vem e frequenta aqui nessa igreja aqui, e a gente quer servir, e a gente serve.
Mas quando a gente simplesmente serve porque a gente acha que é uma das coisas que essa igreja dá oportunidade para fazer, mas não aquilo que está no nosso coração, a gente está só trabalhando, a gente está cooperando. Mas quando a gente serve de todo o coração. A gente não importa para quem, quando, onde, em que lugar, sabe? Quando a gente é servo, procure esse dom de servir. Você serve com alegria, em qualquer lugar. Se é ensinar, ensine. Né? Pastor Pedro tem o dom de ensinar. Eu posso pegar uma aula, né, para dar da revistinha ali, eu vou dar uma aula da revistinha da escola bíblica. Mas eu não tenho o dom do ensino como o pastor Pedro tem o dom do ensino. Eu vou dar uma aula. Mas ele tem o dom do ensino, é diferente. Né? Aqui para exemplificar que cada um de nós é um membro do corpo e cada membro tem sua função. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que assim contribua generosamente. Olha só. Olha aqui, igreja. Olha para mim, igreja. Acho que domingo passado, se eu não me engano, eu falei que tinha o dom de contribuir. Quem lembra disso? Deixa eu falar uma coisa para você. Esses vocês vão querer buscar. Esse vocês vão querer buscar. Porque quem tem o dom de contribuir, Deus dá muito para ele contribuir. Faça com generosidade. Se você tem o dom de contribuir, faça com generosidade. Porque muitos entregam e depois querem saber o que foi feito com aquele dízimo, com aquela oferta. Você deu, mas você não entregou. Você deu, mas você deixou aquilo no teu coração. Sabe? Enfim, se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Não existe um ser cuja cabeça é santa e o corpo é profano, amados. O Senhor está nos chamando para ser corpo dele, para agir conforme a graça que ele tem dado a cada um. Ah, mas eu faço, as pessoas não fazem. O que você está fazendo, quando você pensa dessa maneira, não está chegando no céu. Não está chegando nem no portão dessa igreja, ainda mais no céu. Como corpo de Cristo, nós precisamos nos mover em unidade. Você não precisa ler lá, mas ali onde eu falei Filipenses, o versículo 1 e 2 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Quando nos movemos como corpo de Cristo, existe uma torcida pelo crescimento do nosso irmão. Quando nos movemos como corpo de Cristo, não aceitamos que ninguém se levante contra nenhum dos membros desse corpo, amados. Quando nos movemos como corpo de Cristo, verdadeiramente mais parecido com Ele nós somos. Como corpo de Cristo, só existe uma forma de nós nos movermos: em santidade. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que a gente se santifique diariamente. E eu deixei esse tópico por último de propósito. Eu li aqui o versículo 2 em diante, mas eu quero ler o versículo 1
de Romanos 12, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Sacrifício vivo fala de santidade diária. O apóstolo Paulo está dizendo: amados, eu rogo a vocês que vocês se apresentem a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo. Você está vivo, mas você vai mortificar a tua carne. Agradável, porque você tem prazer de morrer para você mesmo, para viver para Cristo. Amém?